O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, afirmou nesta quinta-feira que, conforme a medida provisória editada pelo governo federal no início de janeiro, a reoneração da gasolina está prevista para o começo de março, logo ali. Ele não soube, porém, informar se haverá uma prorrogação. A desoneração de impostos federais sobre combustíveis, a gente lembra, foi aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro no ano passado, em meio à alta nos preços dos produtos somado ao cenário internacional. Para comentar sobre os possíveis impactos que um aumento no preço do combustível pode causar ao brasileiro, vamos conversar com o economista e comentarista da CNN de Energia e Mineração, Adriano Pires. Adriano, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. Queria primeiro uma avaliação desse cenário, no caso de reoneração dos impostos. Bom, boa tarde, Luciano, prazer falar com você. Vamos lá, no início desse ano, né, o governo ele estendeu o prazo de desoneração da gasolina, do etanol e do GNV até 28 de fevereiro. Então, se você acabar com a desoneração, eles voltam a pagar o PIS/COFINS, Imposto Federal, a partir do dia 1º de março. Agora, diesel, biodiesel e GLP, botijão de gás, ele está com desoneração até final desse ano, até dezembro de 23. Então, todo mundo está esperando que agora volte o imposto de PIS/COFINS na gasolina, porque isso significa o governo voltar a arrecadar algo como 24 bilhões de reais por ano, né? E o governo está precisando de arrecadar porque você tem que fazer o equilíbrio das contas fiscais. Agora, por outro lado, qual o grande problema? O governo tem receio. Ao voltar com o PIS/COFINS na gasolina, você vai ter impacto inflacionário. Lembra que a gasolina ela faz parte da cesta que calcula o IPCA. Então, aumentar a gasolina é inflação na veia. O que a gente calcula é que a volta do PIS/COFINS traga uma inflação entre 0,5% e 0,07%. Tem mais outro problema. Quando você desonera a gasolina, você fez uma coisa lá em janeiro que o governo tem que se preocupar. Quando você desonera a gasolina, você vai voltar a onerar, além da gasolina, do etanol e do GNV, o petróleo. Lembra que hoje você tem refinaria privada no Brasil. Mais ou menos 20% do refino brasileiro é privado. Então, ao onerar outra vez o PIS/COFINS, você vai onerar o petróleo. Só quer dizer que diesel, GLP, continuam desonerados até dezembro. Então, essas refinarias privadas vão ter um custo aí adicional de uns 5 bilhões no ano, em função disso. Então, o que o governo tem que fazer? Se ele voltar a cobrar PIS/COFINS na gasolina, ele tem que editar uma outra medida dizendo que o petróleo continua desonerado em função da desoneração do diesel do GLP. Caso contrário, ele vai trazer um prejuízo muito grande para as refinarias privadas, que vão acabar fazendo o quê? Transferindo para o consumidor esse aumento de preço. Então, você vai ter dois impactos na bomba. O impacto da volta do PIS/COFINS na gasolina e o impacto que você vai voltar a pagar PIS/COFINS sobre o petróleo que vai ser refinado. Então, esse governo tem que... O Adriano, já é possível a gente dizer quanto que seria o aumento no preço da gasolina, por exemplo, e do diesel, em reais mesmo, para o consumidor? Olha, Luciano, isso é difícil essa conta, né? Porque a gente sempre fala que o preço na bomba ele é livre, né? Então, você tem, dependendo do estado, você vai ter um aumento maior ou um aumento menor. Né? Diesel não vai ter aumento nenhum. Lembra que diesel só volta a pagar PIS/COFINS em dezembro. Então, o aumento que a gente calcula, mais ou menos uma média Brasil, é algo como 0,23, entre 0,23 e 0,28 reais por litro, né? Centavos, né? Reais por litro. Entre 0,23 e 0,28. Já que a gente está colocando as cartas na mesa, eu queria, até para encerrar a nossa entrevista, mas eu queria te fazer essa pergunta, que é o seguinte: quando a gente entrevistou aqui muitos dos especialistas, muitos eram contra essa desoneração. Por quê? Por qual motivo? Eles diziam, a gente está abrindo mão aí de uma arrecadação, e você falou em 24 bilhões de reais por ano, de uma arrecadação que faz falta ao brasileiro, mas a gente está beneficiando todos de uma mesma maneira, especialmente gente que pode pagar. Eu entrevistei uma pessoa aqui que falou, olha, eu sou rico
E eu não preciso dessa desoneração no preço da gasolina. Eu posso pagar por essa gasolina mais cara, por exemplo, e estou sendo beneficiado. Os cofres públicos estão deixando de arrecadar e não necessariamente esse benefício está indo direcionado a quem precisa. Queria te ouvir sobre isso também, porque isso também está na mesa. Luciana, eu acho que isso é muito válido para a gasolina, né? Gasolina é um combustível de carro, né? Então, transporte individual. Além disso, também tem a questão ambiental, né? A gasolina é um combustível fóssil que polui. Então, realmente, eu acho que não faz sentido você desonerar, né, a gasolina deixar de pagar o PIS/COFINS, porque é um combustível, inclusive, também, que tem substituto, que é o etanol. Você pode botar, em vez de gasolina no carro, botar etanol. Então, eu acho que voltar a cobrar PIS/COFINS da gasolina faz todo sentido, por razões ambientais, por razões que você colocou mesmo, que a gasolina é um combustível que só compra quem tem carro numa classe de renda baixa. Agora, quando você pensa no botijão de gás, não. O botijão de gás é uma coisa social. Então, eu acho que não tem sentido cobrar imposto no botijão de gás. O diesel é uma discussão mais delicada, porque o diesel ele impacta em toda a cadeia produtiva brasileira. Então, ele acaba também aumentando o preço de alimentos, aumentando uma série de produtos. Então, o diesel também... Agora, a gasolina, eu acho que o governo deveria realmente voltar a cobrar o PIS/COFINS. Agora, só para a gente também deixar outra coisa clara para vocês, é que essa discussão de volta do PIS/COFINS vai trazer também de volta a discussão do ICMS dos estados. Lembra que o Bolsonaro, além de zerar o PIS/COFINS dos combustíveis, que é o imposto federal, ele aprovou aquela lei, né? Você colocou um teto de 17% a 18% do ICMS. E os estados reclamaram muito de perda de arrecadação. Você tem até uma ação hoje no STF sobre esse assunto. Então, ao voltar a colocar o PIS/COFINS na gasolina, certamente vai haver uma pressão dos governadores por que não, então, voltar com o ICMS? Aí você vai ter um aumento maior ainda e impacto inflacionário maior ainda, né? Porque, veja bem, o que está acontecendo hoje, talvez a única hipótese do governo não voltar a onerar a gasolina é a preocupação com a inflação, porque a inflação está resiliente. A gente está vendo essa discussão entre o presidente Lula com o presidente do Banco Central, né, que tudo em torno da inflação e taxa de juros, e combustível é uma coisa que tem um impacto. Muito bem colocado, Adriano Pires. A gente fez aqui a nossa conversa sincerona, eu diria, e colocado todas as cartas na mesa para que o nosso telespectador, é claro, ele tire as próprias conclusões. Nós conversamos com o economista e comentarista da CNN de Energia e Mineração, Adriano Pires. Obrigada, Adriano. Eu te agradeço, Luciana, e uma boa tarde a todos. Boa tarde.